Olá, bem-vindo à nova temporada de Plant Talks, a série que entrevista os principais executivos do agronegócio no Brasil. Hoje estamos aqui no B-Hub, o hub de inovação da FAAP, e recebemos o Aurélio Pavinato, CEO da SLC, uma das maiores empresas agrícolas do Brasil. A SLC tem 42 anos, sede no Rio Grande do Sul, mas cultiva em mais de 16 fazendas, sobretudo no Cerrado brasileiro, no Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Planta mais de 450 mil hectares, soja, algodão e milho. O Aurélio está na empresa há 27 anos. E começou como assessor técnico, foi gerente de fazenda, ocupou vários cargos de diretoria e desde 2012 ocupa o papel de CEO da companhia. É engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, com doutorado em solos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialização em gestão pela Kellogg Management School dos Estados Unidos e o INSEAD da França. Bom, Aurélio, obrigado por estar conosco. A gente costuma começar essa entrevista falando justamente um pouco de carreira dos nossos entrevistados. Eu imagino que quando você começou na SLC, o cenário era muito diferente do que é hoje para quem está começando aí no agronegócio, sobretudo nas operações agrícolas, né? Acho que o tipo de profissional que hoje vocês buscam é bem diferente, né, Aurélio? Legal, Luiz Fernando. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu fui feliz quando eu decidi fazer agronomia. Na década de 80, o cenário do agronegócio brasileiro era totalmente diferente do que ele é hoje. A importância que ele assumiu ao longo do tempo e da história mudou, eu diria assim, radicalmente. Hoje o agro brasileiro é muito mais importante do que era há 30 anos atrás. Eu, ao longo dessa história, fui construindo uma carreira na SLC Agrícola, nesses 27 anos, trabalhando fortemente na empresa. Na época que comecei na empresa, em 93, a empresa plantava 23 mil hectares. Hoje nós estamos plantando 450, então eu, ao longo desses anos todos, ajudei a empresa a desenvolver e implantar todas essas fazendas que hoje existem, nós temos hoje no Cerrado brasileiro. E a empresa, então, cresceu junto com o crescimento e a expansão para o Cerrado brasileiro. E o profissional que chega hoje, o Aurélio hoje entrando na SLC, como há 27 anos, com as qualificações que você tinha naquela época, provavelmente hoje você estaria perdido nesse mundo de tecnologia. Hoje o mercado demanda profissionais com outras habilidades, na verdade. Não deixa de ter a importância da formação básica e técnica, né? Quer dizer, o conhecimento técnico, o conhecimento básico, ele continua sendo importante. Eu sou doutor em solos, o conhecimento científico de solos, ele continua o mesmo, na verdade, em termos das bases técnicas. Agora, a forma de você executar que está mudando radicalmente. Então, a chamada agricultura digital, ela veio para alterar a forma como você realiza a agricultura. E aí as habilidades do mundo digital que são necessárias hoje, que na época não existiam, né? E acho que, inclusive, um mix de profissionais, né, que estão envolvidos na operação. A gente hoje, indo para o interior, a gente encontra profissionais de outras áreas, de TI, de robótica, de áreas aí mais tecnológicas, participando das operações agrícolas com mais frequência, né? Então, há uma interiorização do conhecimento tecnológico, você acha, em função da agricultura digital? Hoje as habilidades que são necessárias para conduzir uma operação agrícola são as habilidades mais modernas do mundo, e a diversidade de profissionais que é necessária para tocar uma operação também é uma diversidade grande, né? Então, na verdade, a forma de produzir que mudou radicalmente, e isso está gerando emprego para os diferentes profissionais. E isso, a agricultura digital em si, a agricultura tecnológica, ela já vem de mais tempo. A agricultura digital é uma coisa nova, na verdade. Quer dizer, o 2017 é o ano de referência da mudança do mundo analógico para o mundo digital. E a agricultura, agora que o Brasil está dando a volta em termos de implantar uma agricultura digital, que nós estamos implantando na empresa. Então, muitos profissionais que há 5 anos atrás não eram necessários na empresa, hoje são necessários.
em função desse. Então, e a tendência, quando tu pensa assim a médio prazo, inclusive o operador. Por isso que nós, inclusive, na empresa, construímos uma sala de inclusão digital em cada fazenda para treinar o nosso operador. Nas 16 fazendas tem hoje, uma sala de inclusão digital para treinar a operadora. Que tipo de treinamento vocês Treinamento de como usar os aplicativos que nós temos, como usar os monitores das máquinas que nós temos, treinamentos diversos da parte de gestão de pessoas. A gente aproveita o espaço e aí inclui também treinamentos da parte de gestão de pessoas, na parte de trabalho em equipe. Então, na verdade, a gente treina eles na parte digital da operação da companhia e aproveita a oportunidade para treinar também na parte de gestão de pessoas. Né? Empresas agrícolas costumavam ter uma sazonalidade muito grande, né, em termos de pessoal também, né? Hoje é um quadro mais estável? Na parte da execução da operação principal, que é manejo, plantio, colheita, a gente já faz tempo que a gente procura ter profissionais fixos, né? Porque treina, a pessoa está qualificada. Se você pega um profissional variável ou temporário, ele não está treinado o suficiente e não vai executar com a mesma qualidade. Então a gente procura ter profissionais fixos que a execução fica mais bem feita. São profissionais hoje mais valorizados do ponto de vista salarial, né? Quem passa por um treinamento como esse, certamente tem mercado fácil no... O mercado no campo, os profissionais que trabalham no campo hoje, eles têm uma boa remuneração, né? Porque eles têm um salário adequado, eles têm uma condição de vida na fazenda, que eles têm um custo muito baixo, na verdade. Eles moram na fazenda, eles têm alimentação na fazenda. Então, quem mora na fazenda, praticamente não tem custo com moradia, não tem custo com energia, não tem custo com água, não tem custo com alimentação. Quem mora na cidade próxima, que passa a semana na fazenda, acaba também, durante a semana que está na fazenda, não tem custo nenhum. Então, são profissionais que a gente visualiza assim, quem está conosco há mais tempo, os operadores de máquinas, eles ao longo dos anos vão acumulando um recurso, vão melhorando muito a sua qualidade de vida, na verdade. Vamos falar um pouquinho do que já se pode colher dessa agricultura digital, né? Do ponto de vista, ela é recente, como você mesmo lembrou, mas já dá para perceber um ganho significativo de eficiência, de rentabilidade nas operações? Nós estamos escalando ela agora nessa safra de uma forma significativa. Por exemplo, tem a agricultura de precisão tradicional, já há 10 anos que nós temos um projeto grande de correção de solo com taxa variável. Agora, com a agricultura digital, o ano passado nós escalamos toda a parte do manejo das culturas, manejo de pragas e doenças, com o sistema, que você faz o levantamento de pragas na lavoura e no final da operação do dia ou do turno, já sai um mapa com a pressão de pragas na lavoura, e esse ano nós estamos escalando a aplicação localizada. Aí qual que é o ganho? Nós estamos com esse mapa de pressão de praga, você decide aplicar o defensivo agrícola somente onde tem a praga. E onde não tem a praga, não aplica. Então a aplicação localizada está gerando uma economia bem expressiva de defensivos agrícolas. Quer dizer, a precisão fica ainda mais precisa nesse caso. Exatamente. Na verdade, cada planta é um indivíduo, cada parcela, cada metro quadrado é um indivíduo dentro de uma população de plantas numa lavoura, né? E a lógica... Nós caminhamos para a individualização da agricultura, como é a medicina, por exemplo? Esse é o racional. Eu acho que esse seria o objetivo final lá na frente, né? Você aplicar localizado significa aplicar naqueles indivíduos que estão doentes, que estão com a doença, que estão com a pressão da praga, né? Tem o sistema agora, o WeedIt e o WeedSeeker, são dois equipamentos que você aplica direcionado, é diferente da localizada, é uma aplicação direcionada. Você aplica na planta alvo somente. Aí no caso da erva daninha, aplica somente na gramínea que você quer matar. Então aí a gente aplicou ano passado 73 mil hectares, economizou 90% do herbicida, graminicida no caso, que foi aplicado. E no algodão, a aplicação do inseticida para pulgão, por exemplo, ele aplica somente na linha do algodão, não aplica na entrelinha. Então nós estamos economizando ali 70%, 75% do inseticida no algodão com esse sistema. Então a agricultura digital, ela está viabilizando esse tipo de economia e aplicação direcionada, localizada dos defensivos agrícolas, que é um dos principais custos de produção nosso
os defensivos agrícolas, depois do fertilizante ou junto com o fertilizante, né? Então isso vai gerar um ganho de redução de custo de produção, um ganho ambiental, né? Quer dizer, eu estou aplicando o medicamento aonde precisa somente, não estou aplicando geral esse debate todo na lavoura. Com a questão do uso de defensivos. Questão do uso de defensivos, você fica cada vez mais, né? Exatamente, cada vez mais pontual, aplica onde precisa. Então esse é um ganho importante. E a agricultura, a conectividade no campo está permitindo você fazer essa transação de mapas do tablet para o escritório, do escritório para o mapa de aplicação para o pulverizador, tudo online daí, né? Porque fazer tudo isso via pendrive, via deslocamento de dados é complicado, a gestão disso é complicada. Digitalizar a agricultura exige investimento, né? Hoje esse investimento, ele já se enxerga um retorno dele num prazo curto, ele se justifica a princípio, eu acho que o ganho inicial é justamente a redução de custos, né? O foco inicial da digitalização, né? Não, exatamente, hoje ele já está viável, né? Porque que nem a agricultura de precisão, quando começou lá atrás, era muitos equipamentos, muito investimento e os ganhos não eram expressivos. Hoje todo esse pacote que existe no mercado da agricultura digital, ele já é economicamente viável você investir. A economia que você tem no uso dos insumos paga o investimento e gera um retorno para o agricultor. No fundo, esse processo ele tá sendo implementado, né? E eu estou com uma visão que é uma nova revolução na agricultura. Porque nós tivemos as revoluções do passado, primeiro com a mecanização, depois a revolução com os químicos, a revolução verde, e que mudaram o teto de produtividade e mudaram o custo de produção. Na verdade, no fundo, ao longo da história, o homem foi cada vez sendo mais eficiente na produção de alimentos. Cada vez se conseguiu produzir 1 tonelada de produto por um custo menor. E o que a agricultura digital vai permitir? Ela vai trazer um upgrade extraordinário de qualidade da operação. É aquela história da gestão. Se você não mede, se você não tem indicador, você não controla, não faz gestão. E tendo medição, tendo indicador, você faz gestão. Então, nós vamos ter um salto de qualidade nas nossas operações. Vou saber exatamente a qualidade da aplicação do defensivo, que nós acabamos de falar, a qualidade da aplicação do fertilizante, a qualidade da aplicação aérea, que tem um sistema hoje para monitorar como é que é a qualidade do voo, que quando faz a aplicação aérea. Então, no fundo, nós vamos ter o controle da qualidade das operações. Então, além da economia nos insumos, nós vamos ter mais produtividade. Você acha que a barreira climática e a fronteira climática, que deve ser o grande investimento aí de quem busca desenvolver tecnologias agora? Na verdade, as tecnologias digitais, inclusive, nós estamos colocando agora uma rede de estações meteorológicas na fazenda, e nós vamos ter a precipitação e temperatura de todas as lavouras online, né? Quer dizer, chega de manhã, tu vê aonde choveu, quanto choveu em cada lavoura da fazenda, e aí, então isso te ajuda a tomar a melhor decisão já de manhã, aonde que você vai pulverizar, aonde que você vai plantar, aonde que você vai colher. Então, isso é a gestão do dia a dia dos dados climáticos. Então, as ferramentas modernas vão nos ajudar a fazer uma gestão melhor dos dados climáticos no dia a dia e da operação. Uma estação meteorológica no pulverizador, que você consegue definir se continua aplicando, se para de aplicar o defensivo. Um radar que faz uma previsão climática com mais precisão, se vai chover daqui a 2 horas, daqui a 3 horas. Isso tudo a gente vai evoluir muito, está evoluindo muito na gestão dos dados climáticos. Agora, quando você pensa o global, os macroeventos climáticos, aí foge ao teu controle. Aí, o que está acontecendo no mundo, na verdade, em função do aquecimento global, é que os eventos climáticos estão ficando mais intensos, né? Quer dizer, a chuvarada é mais intensa, a seca é mais intensa, o calor é mais intenso, tudo é mais intenso. Em resumo, um meteorologista explicou para mim um dia, em resumo, tem mais energia circulando no planeta. E mais energia significa mais intensidade dos eventos climáticos, né? E isso foge do controle. Quer dizer, vai dar uma seca forte na região sul do Brasil, não tem o que fazer. Quer dizer, tem que fazer sim, tem que fazer anteriormente.
o manejo que você usa na lavoura e o manejo de solo daí, o teu perfil de solo, a tua cobertura de solo para armazenar água, tudo isso ajuda muito a você enfrentar os eventos climáticos e mitigar ou reduzir as perdas. O Rio Grande do Sul é um exemplo típico. Há 20 anos atrás, quando dava uma seca de 25 dias, produzia 20 sacos por hectare. Hoje dá uma seca de 30 dias, como deu agora em dezembro, e mesmo assim produz 50, 55 sacos por hectare, porque o sistema produtivo está muito mais resiliente. Voltando à questão aí de eficiência das operações, da maior eficiência das operações agora com o uso de instrumentos digitais, esse ganho, ele vem só nesse momento para grandes empresas capazes de trabalhar em escala como a SLC, ou já dá para pensar em operações menores, pequenos e médios agricultores, tendo os mesmos tipos de benefício da aplicação dessas tecnologias, ou acesso mesmo a essas tecnologias? Todos, eu diria assim, os produtores médios e pequenos em regiões de pequenas propriedades, eles vão demorar um pouquinho mais para acessar, porque na verdade, nesses casos, demanda uma organização coletiva. Tem que ter uma cooperativa na região, ou um grande operador da região que traga essa tecnologia para eles, porque eles não conseguem, se não tem sinal de celular lá na propriedade dele, não consegue levar sozinho o sinal para ele, tem que alguém na região instalar uma rede de conectividade para ele poder usar esses equipamentos conectados, né? Quem trabalha no setor, as empresas que vendem máquinas agrícolas, os concessionários, por exemplo, eles têm estimulado, têm investido, inclusive, em conectividade nas regiões onde eles atuam para levar a máquina conectada. Então, de uma forma indireta, o pequeno produtor ele acaba tendo acesso. Se você olhar a evolução da agricultura brasileira e mundial, ao longo dos anos está acontecendo uma consolidação, né? Você começa a cada vez buscar mais eficiência, aquela pequena escala ou pequena propriedade, ela não tem o tamanho suficiente para viabilizar uma família e acaba sendo consolidada, né? Então a tendência, quando a gente pensa assim no médio prazo, é haver uma consolidação no campus. Os filhos dos pequenos produtores eles querem ir para a cidade estudar e trabalhar no mercado maior do que ficar limitado a uma pequena propriedade, né? E aí acaba muitas regiões de pequena propriedade hoje está tendo uma consolidação bastante forte, e aí consolida, aumenta o tamanho da propriedade, viabiliza as tecnologias novas. Eu diria assim, o pequeno, médio produtor no Brasil, ele está sendo muito eficiente em produtividade. Ele corre atrás também dos melhores produtos, do melhor fertilizante, ele faz a sua operação, ele procura fazer bem feito o plantio dele, a colheita dele, né? Então ele não é ineficiente, né? Claro, a agricultura digital tem todo um aparato tecnológico que ele não domina. Então por isso que ele depende desse suporte de alguém que vai ofertar esse serviço para ele a um custo compatível também, né? O Brasil atua sobretudo num mercado de commodities, né, que é um mercado global, aberto, competitivo, né, extremamente competitivo. E que está em outras regiões também apostando em tecnologia, desenvolvendo tecnologia para ser mais competitivo, para concorrer com o Brasil, inclusive. O Brasil é visto aí como um bicho-papão nessa área aí, né? Não faltam políticas públicas de incentivo ao uso de tecnologia, a levar a tecnologia para o campo de uma forma mais estratégica, digamos assim, como um projeto nacional de desenvolvimento mesmo? O Estado ele exerceu um papel importante no desenvolvimento tecnológico da agricultura brasileira ao longo das décadas de 70 e 80 e 90, né? Aí através das instituições de pesquisa estaduais e da Embrapa como instituição federal. Quando a gente volta no tempo e vê que na década de 60, 70, 80, o Brasil mandou muita gente fazer mestrado, doutorado no exterior, e esses profissionais trouxeram para o Brasil muitas tecnologias e proporcionaram o desenvolvimento que nós tivemos ao longo desses anos das bases tecnológicas que nós utilizamos até hoje. Aquilo que eu estava falando dos solos, por exemplo, né? Toda a tecnologia para a produção do cerrado brasileiro foi desenvolvida
por cientistas brasileiros e internacionais que vieram aqui e apoiaram, inclusive, o convênio que o Brasil teve do MEC-USAID. Os próximos passos da evolução tecnológica, o setor privado já está organizado, quer dizer, desenvolver variedades, desenvolver novos híbridos, tudo isso já existe, o setor privado muito organizado e muito eficiente. Agora, aquelas tecnologias de longo prazo, aí é o papel de uma instituição de pesquisa pública que tem que ter uma visão de longo prazo. Novas soluções tecnológicas, é importante ter instituições de pesquisa que fazem isso, as universidades e as instituições federais. Agora, aquela tecnologia aplicada, aí o setor privado faz com mais eficiência, de uma forma mais rápida, né? E, então o Brasil hoje, eu diria assim, nós estamos hoje muito integrados no mercado internacional. Os fornecedores de químicos são internacionais, fornecedores de fertilizantes são internacionais, os fornecedores de máquinas nossos são internacionais, por isso que o agro brasileiro, inclusive ele está atualizado tecnologicamente, porque ele tem essa integração internacional e ele sofre essa competição internacional. Coisa que alguns setores da economia brasileira que não sofrem essa competição tão forte do mercado internacional como o agro sofre. Então isso é positivo para o agro, na verdade. Mas dentro desse novo cenário de agricultura digital, de desenvolvimento de softwares, de tecnologias, de aplicações mesmo, existe espaço para o desenvolvimento de uma indústria nacional de tecnologia com ambição global, não nos moldes da reserva de mercado lá atrás, claro, da informática, mas seria essa a grande oportunidade da gente ser exportador de tecnologia? Existe espaço sim, porque o agro brasileiro ele é muito organizado e como tem um conjunto de grandes produtores que consegue ter uma organização forte, as associações de produtores no Brasil são muito organizadas, a gente consegue, na verdade, sair na frente comparado com o americano, comparado com a Argentina em termos de desenvolvimento tecnológico. Então a gente pode sonhar que nós um dia sermos exportadores de tecnologia também, e não somente importadores como nós praticamente somos hoje na parte de insumos, né, e de máquinas, né? Então a gente pode sonhar em um dia andar e desenvolver projetos e nós sermos exportadores de tecnologia na parte da agricultura digital e para outros países também. Nós desenvolvemos as nossas multinacionais brasileiras do agro, né? Vocês têm um trabalho junto a startups, tem um programa, né, Agro Exponencial, inclusive o nome fala com essa questão aí da exponencialidade, né? Vocês se relacionam com startups, o que vocês já encontraram nesse relacionamento e o que isso pode resultar no futuro? Pode resultar até uma nova frente de negócios? O objetivo primeiro nosso, a gente lançou o programa ano passado, foi definir os nossos problemas, né? As nossas dores e aí buscar soluções para esses problemas, focando na melhoria de eficiência da nossa operação. O foco nesse primeiro momento não foi desenvolver um novo produto, uma nova solução para um novo mercado. Os passos seguintes poderão ser a gente buscar novas alternativas, né, e novos produtos, mas até então o foco nosso tem sido a eficiência da operação atual. Mas já conseguiram ter resultados na operação? Em que estágio está esse programa? Não, já estamos, nós trabalhamos no ano passado com 7 startups, né? E agora já estamos escalando 13 startups a nível comercial já. E então a gente agora já está expandindo, utilizando uma forma em grande escala e gerando já benefícios para a operação nossa, né? A SLC é sócia dessas empresas? Não, nesse caso nós apenas patrocinamos, na verdade. E a startup que está tendo o benefício econômico nesse momento e nós estamos tendo o benefício operacional. Quer dizer, vocês abriram também as áreas para testes, para validação dos conceitos da startup. Exatamente. Porque no agro, no fundo, no foco da produção da commodity, o foco primeiro nosso é ser mais eficiente, ter maior produtividade ou alta produtividade e baixo custo de produção, quer dizer, ter uma margem melhor. Isso você consegue se diferenciando da média, né? Que a média brasileira, a média do setor, tem uma média de produtividade, tem uma média de custo, a margem é X. Se você tem mais produtividade e tem menor custo, a tua margem é X, 2X ou 3X, né?
Então, esse nesse momento é o foco nosso, né? Agora, quando a gente visualiza o Brasil, visualiza a agricultura brasileira, nós devemos começar a correr atrás de inovação e tecnologia, para a gente ter uma diferenciação maior. Quais seriam hoje, por exemplo, as grandes oportunidades, assim, como você enxerga os grandes gargalos, os problemas aí a serem atacados pela tecnologia? A gente começa, por exemplo, no setor financeiro no Brasil, né, a gente está vendo uma mudança aí de perfil, a entrada de fintechs, revolucionando alguns processos aí, das operações financeiras. Existe espaço para, por exemplo, na área de crédito agrícola, para que haja uma modernização, ou em outras áreas? Como é que você enxerga aí essas oportunidades aí no setor, ou falando para jovens empreendedores que estejam dispostos aí a investir nesse setor? A área de crédito, por exemplo, o Brasil, felizmente agora a taxa de juros caiu muito, caiu bastante, então vai ficar mais barato, porque até então era uma despesa financeira alta, a produção agrícola demanda muito capital, né, tem uma necessidade de capital de giro grande, então a despesa financeira sempre foi um item crítico, na verdade, para o produtor, né. E agora, formas de você viabilizar, agilizar e baratear a despesa, o custo financeiro do crédito é um benefício auxiliar, eu diria assim, né? Não é o principal benefício. Acho que os principais benefícios que nós, como estamos num país tropical, onde nós temos um custo com defensivos agrícolas, um custo com fertilização alto, nesses dois campos, que representam aí quase 50% do custo de produção, os defensivos agrícolas e os fertilizantes, então as tecnologias digitais que trazem uma gestão mais eficiente desses dois insumos, eles poderão gerar uma redução de custos expressivas ao longo do tempo e uma redução de riscos também. Qual que é um risco que nós temos na nossa operação no Brasil? Uma pressão de uma praga diferente, assim como acontece as epidemias em pessoas, acontece as epiftias em plantas, né? Então, uma praga diferente, uma doença diferente que aparece, ela pode provocar uma perda grande numa região, como já provocou no passado, né? Então, a gestão cada vez mais eficiente dos insumos agrícolas, a gestão cada vez mais eficiente dos fertilizantes, a gente consegue manter uma sanidade vegetal ao longo dos anos cada vez mais eficiente. E isso torna o Brasil mais competitivo, daí, né? E no fundo é isso, nós temos um ambiente muito favorável para produzir, mas nós temos esta despesa, esses custos com o manejo das culturas, que ele é um custo mais alto, na verdade, quando a gente compara com outros países, né? E nós temos que administrar isso bem, né? Comercialização dos insumos e também depois das safras, teriam espaços aí também para uma mudança, uma disrupção, no caso aí com certeza. Quando pensa em agricultura brasileira, toda a cadeia de suprimentos, à medida que passa o tempo e à medida que forem desenvolvidas plataformas de comercialização dos insumos, plataformas para comercialização da produção, a tendência, no caso, é aumentar a competitividade. Eu vejo assim, acho que tem um espaço maior do lado dos suprimentos, dos insumos agrícolas, e esse benefício, nesse caso, talvez ele será maior para o médio e pequeno produtor do que para o grande produtor, que a gente já compra direto das empresas. A gente já tem um atendimento direto. A comercialização, vocês não dependem tanto de traders? Não, até a gente vende para as big traders, nós vendemos direto para elas. Uma relação de gente grande. Uma relação comercial internacional. Então, ali não tem muito spread para ser ganho na parte comercial para o grande produtor do Brasil, né? Mas quando você olha o pequeno, o médio, tem um espaço que ele pode conquistar, ele tendo uma plataforma de compra de semente, de compra de insumos, que vai atendê-lo de uma forma direta, de uma forma mais clara, mais aberta, ele vai saber exatamente quanto ele está pagando, que oportunidade que ele tem no mercado para comprar. Então, isso daí melhor, aumenta a competitividade do mercado, é aquela história, nada melhor do que a competição para aumentar a eficiência, né? Eu queria agora entrar numa última parte dessa entrevista,
A gente quer falar um pouquinho da infraestrutura de tecnologia que vocês têm de ter hoje para rodar toda essa diversidade de tecnologias que estão aplicadas numa operação, né? Vocês têm um centro de inteligência agrícola, né, em Porto Alegre, sediado bem distante das fronteiras aí onde vocês plantam, né? E tem que ter uma base de TI importante, né, de integração dessas informações, de análise, né? Como é que vocês se prepararam para esse momento? Tem que ter um time de TI lá na matriz, inclusive nós temos um time de desenvolvedores, então muitos aplicativos hoje nós estamos desenvolvendo, são aplicativos nossos, e aí é um diferencial nosso, né? A nível de fazenda, cada fazenda tem que ter um técnico de TI que possa atender o time da fazenda em relação às demandas do dia a dia, de suporte da parte de TI. E o Centro de Inteligência Agrícola, então, tem toda uma equipe que trabalha lá na matriz, coordenando isso, dando suporte para as fazendas, treinando as fazendas, treinando os técnicos das fazendas para operar os equipamentos, os tablets e as máquinas dentro das fazendas. Então não adianta você comprar a tecnologia, investir e não preparar as pessoas. Que no fundo as pessoas são quem executa tudo isso, né? E essa integração dessas diversas tecnologias, vocês, por exemplo, recentemente vocês fizeram uma questão de um ERP da SAP, né? Nós estamos em processo de desenvolvimento do projeto agora, então a implantação acontecerá o ano que vem. Qual o objetivo dessa? É integrar essas operações, justamente? Então, hoje nós já temos um ERP, hoje que funciona, na verdade, né? E nós agora vamos implantar, vai ser uma mudança, vai ser um upgrade, na verdade, em termos de ERP na companhia, e automaticamente a gente vai implantar ele muito mais integrado e mais automatizado, né? Toda a parte da gestão agrícola, a gente vai estar conectando isso com a parte do back office, né, da companhia. E então o objetivo dessa mudança agora é ter um sistema muito mais moderno, na verdade, né? Os anos 2010, que nós terminamos agora recentemente, eles marcaram pela introdução da agricultura digital. Foi a marca desses anos 2010. Na sua visão, qual vai ser a marca dos anos 2020, desses próximos 10 anos aí? Inteligência artificial, por exemplo, seria? A inteligência artificial está entrando junto, na verdade, acho que ela faz parte já da agricultura digital. Então, você desenvolver esses sistemas, softwares que consigam interpretar o conjunto de dados que são coletados. Então, a conectividade vai permitir coletar muitos dados. E aí, com esses muitos dados coletados, você tem que colocar a inteligência artificial para interpretar e tirar conclusões e gerar informações. Não é suficiente ter dados, é necessário gerar informações. E aí a inteligência artificial vai nos ajudar para gerar informações. Mas os anos 20, eles serão anos de mudanças muito rápidas, né? Então, o que a gente não acredita que vai acontecer em 5 anos, estará acontecendo. Então, muito... Daqui a 5 anos vai ser muito diferente você operar uma fazenda. E eu acho que a década dos anos 10 foi o ano, na verdade, da implantação forte da agricultura de precisão e o início da agricultura digital. Os anos 20 será o ano da consolidação da agricultura digital, quando a gente pensa, uma revolução digital na agricultura mundial. Vai ser os anos 20 que vai acontecer isso. Os anos 10 ela está começando, na verdade. E os anos 20 que ela vai provocar essa revolução na forma de produzir. Aí então a produção, aí automaticamente haverá mais produção, mais produtividade, menor custo, o produto vai ser mais barato. Então, quem que vai se beneficiar disso tudo? O consumidor. Além da consolidação da agricultura digital ao longo da década de 20, uma outra área que vai ser muito forte e talvez vai ser a marca da década é a produção sustentável. Porque também lá no passado a preocupação era ter alimento, não era qualidade do alimento. A China tinha demanda por alimento. A década de 2000
A China precisava de alimento, não precisava... Mas aí também vem da pressão do consumidor, né? Mas o consumidor exige e quer saber como foi feito. É pressão no consumidor. Então a agricultura digital vai permitir você ter rastreabilidade, vai permitir você ter o controle da produção, se ela está sendo feita de uma forma sustentável. Então, o consumidor mais exigente no mundo, porque o PIB per capita está crescendo em todos os países do mundo, e isso, para o consumidor mundial, ele vai ficar mais exigente. Então, também eu acho que a década de 20 vai ser uma década da sustentabilidade. E o produtor... E, felizmente, a gente vai poder mudar a imagem, inclusive, do setor, que sempre produziu a qualquer custo. E você vai produzir respeitando todas as leis ambientais, que nós brasileiros temos feito isso, produzido respeitando as leis ambientais, mas a agricultura digital, a rastreabilidade, o controle da aplicação, tudo isso vai marcar, não, realmente o produto está sendo produzido de uma forma sustentável, e aí o consumidor vai poder se satisfazer em comprar produtos produzidos de forma sustentável, isso a nível mundial. Obrigado, Aurélio. Obrigado pelo convite. Encerramos aqui a primeira entrevista dessa nova temporada da série Plant Talks, já convidando para os próximos episódios em breve. Um abraço.